Aí, boa noite para todos que estão chegando aí, né? Vamos esperar ver o pessoal tá chegando, dar uma pequena diferença aí do time, mas bacana. Bom, como a gente está tentando fazer, de trazer, né? Primeiro, uma boa noite para todos aí. Praxedes, obrigado pela presença, tá legal? Muito bacana aí de estar contribuindo. Essa é a ideia, né? Que nós contribuímos para as pessoas virem e conversarem. E aí a gente vai bater um papo, né, com todo mundo, ver aí as pessoas que estão chegando. Que a ideia que eu estou tendo, assim, e pedindo para as pessoas também participarem, e os amigos também vir até aqui e também bater um papo. Legal. Solange, uma boa noite. Solange, curte com a gente aqui, mandou as pessoas que tiver aí também e puder. Lucilene, boa noite, obrigado. Lu, já bati um papo com a Lu também, foi uma das primeiras, junto com a Ana Beleza, veio aqui o pessoal, e agora nós estamos aqui com os amigos, né? Com as pessoas, batendo um papo nessa noite, nesse momento que a gente está passando. E, assim, queria estar conversando com todo mundo, tá esperando o pessoal tá chegando, mandando esse joinha, e a gente vai falando nesse momento. Então, para começar, como a gente tem vários amigos, né? Os amigos aí. Ana Beleza, boa noite, obrigado da entrevista, daquele bate-papo que nós tivemos aí, tá legal? Muito obrigado e vamos ver se a gente marca um próximo. E essa noite eu estou aqui com um amigo, né, um aluno numa parte da atividade física, mas também, por outro lado, um professor aí que ajudou e está ajudando a somar, né? Então, um pouco do repertório do nosso amigo Praxedes aí, Rogério Praxedes, para você, só para ver o som para você aí tá bom. Se alguém puder aí falar do som, se o som tá bacana, dá um toque aí, tá legal? E a gente vai acertando por aqui. Então, voltando, para a gente apresentar o nosso amigo aí, para o pessoal conhecer, né? Então, nós estamos aqui hoje, essa noite, conversando com o Rogério Praxedes, que é graduado em filosofia, é empresário do setor tecnológico, empreendedor social, ativista pela educação, músico, escritor, casado e pai. Era aí que não terminou. Ele também tem, que é bem legal, o idealizador e coordenador do projeto Roda do Aprendizado, que eu já venho conversar com vocês também, e também é incentivador nas redes sociais, nas mídias, enfim, com um projeto, né? Empreenda a Vida Ampla. Bom, só para relatar aqui para vocês, pessoal, que a gente, inclusive, foi bem bacana esse projeto. Claro que o Empreenda a Vida Ampla a gente tenta colocar em prática sempre, e o projeto Roda do Aprendizado, que a gente até aqui em Araçoiaba bateu na trave, né, Praxedes? Uma boa noite para você, quase boa lá. Noite. Se você puder estar explanando aí, que a gente quase conseguiu desenvolver algumas coisas aqui na cidade com a educação e essa parte com idosos, que é uma das coisas que eu... Obrigado, Ana, aqui o som tá legal, parceria total aqui, ó, Praxedes. E aí a gente bateu na trave com a questão de que eu trabalho bastante, a Ana Beleza também tem essa questão aí relacionado com os idosos, a Lucilene também veio trabalhando também com essa questão com o idoso, e a gente tem essa questão de gerações, né, intergerações entre as crianças, convivendo com idosos, e a gente quase chegou lá, né? Mas faz parte, aprendemos bastante, né? Eu acho que isso que é legal, e acho que isso que está fazendo com que a gente, nesse momento, né, que estamos passando, estamos aprendendo novas tecnologias, Facebook, WhatsApp, mídias sociais, streaming,
né? Eu nem sabia, eu quero, enfim, a gente está aqui tentando desvendar esses mistérios. Eu acho que do pensamento positivo e também daquela questão do copo, né? Ele está meio cheio, meio vazio. Eu acho que essa questão de a gente estar aprendendo, acho que isso é importante, né? Isso é bem legal. Praxedes, por favor, fique à vontade, vamos bater um papo, e aí eu vou dando uma diminuída, né? Ou conversando com o pessoal, falando joia, mas antes de você começar, pessoal, manda um joinha aí, um coraçãozinho, fala pra gente, manda alguma pergunta se quiser, dentro do tema. Se quiser falar, ó, me convida aí para eu ir falar com você, está aberto. O espaço, apesar de ser o meu perfil no Facebook, está aberto para a gente somar. Eu acho que é isso que é importante para a gente fazer. Praxedes, fique à vontade, tá legal? Eu vou dar uma desligada no meu microfone e eu já volto assim que precisar intervir ou conversar com você ou falar um oi pro pessoal. Boa noite e obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Tá joia. Primeiramente, obrigado, Nil. Nil é um parceiro aí já de alguns anos, né, Nil? A gente já vem se relacionando há alguns anos, trocando ideia. E eu vou fazer seu pedido aí. Primeiro, agradecer também a todo mundo que está. Eu não estou tendo o controle aí de quem está na sala, não, mas todos aí, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo também. É um prazer, né, poder a gente, de alguma maneira, compartilhar esse tempo nosso, né, para poder, de alguma maneira, criar algum tipo de afeto, né, que nos faça, de alguma maneira, mesmo que seja bem singela, cause uma evolução em todos nós. Eu vou falar um pouquinho a respeito do projeto, desse projeto especificamente que a gente criou um ensaio, a possibilidade de um case que seria muito bacana, mas que também só está suspenso, não quer dizer que ele não vai ocorrer mais à frente, mas era um trabalho bacana que vem desse conceito da roda do aprendizado, que é um debate amplo e permanente acerca de todas as questões educacionais. Então, a proposta da roda do aprendizado é emular, né, um processo de debate constante sobre o tema da educação. Então, porque a gente ouve com as pessoas, de um modo geral, né, sinalizando que para que a gente possa fazer as devidas correções na sociedade, o caminho seria a educação. Então, a gente entende que também a gente concorda com isso, mas que para que a gente crie essa possibilidade de verdade, a gente tem que se debruçar sobre esse tema de uma maneira frequente e fazer a roda do aprendizado é essa proposta, uma proposta de encontro aberto, né, para que a gente possa, a gente tem lá o Rotary, a qual eu faço parte há 25 anos, que faz a gestão desse processo todo dentro de uma comissão que a gente tem lá para a educação, e esse debate gerou a possibilidade de um projeto em Araçoiaba, onde o Nil já empreende lá, né, já aí na cidade de Araçoiaba, e a ideia era a gente fazer uma junção, né, uma ponte de relacionamento entre crianças na primeira infância com idosos. Então, a gente fez todo um trabalho junto da prefeitura, foi bem acolhido, bem aceito, mas no desenrolar do projeto, por questões políticas e de ordem financeira, também a gente acabou com uma enormidade de projetos, né, são obrigados a parar. A gente também parou por um tempo, mas eu não dou como vencido, não. Eu acho que em algum momento a gente, com certeza, vai voltar com força nesse projeto aí. Bom, não, enfim. Legal. Desculpa, só para a gente também manter aqui, ó. Então, queria também mandar, ó, quer ver? Ó, a Ana Beleza também já comentou, né? Ó, até aparece aqui, tô aprendendo. Ó, Ana Beleza, o som tá ótimo. O Christopher falou aqui que quem são vocês? Vocês apareceram na minha timeline. Na verdade, Christopher, a gente acho que é amigo no Facebook, acho que por isso que a gente apareceu aí para conversar com você. E aí, se puder, vai ser bacana aí o bate-papo, né? E se você puder permanecer aí, vai ser bacana. A Iva também, assim, o pessoal aqui de Araçoiaba, ó, a Iva mandando um boa noite. Iva, obrigado pela presença. Vande, ó, mais um aqui, e aí conforme vai aparecendo, Vanderlei, esse garoto gosta de música, hein? Gente boa. Vander, obrigado também, um grande abraço. Que estão todos aí. Deixa eu colocar também aqui, senão depois o pessoal vai ficar sentido. Solange mandou um boa noite, no Selene também.
Desculpa cortar você aí, mas Não. a gente tem que mandar o Zoia aí, que faz parte, né? E o pessoal gosta, e assim, é legal se sentir fazendo parte, né? Perguntas, manda aqui que a gente tenta, dentro, claro, dentro daquilo que a gente está tentando discutir, conversar, na verdade. Por isso que eu chamei aí na enquete bate-papo com Praxedes Lelo, que aí acho que esse tá no Instagram e no Facebook, esse seu @ Praxedes Lelo, os dois? É os dois, no Instagram e no Facebook. Legal. Tá Então, bom, aí só manda bala, pode continuar aí, qualquer coisa eu vou dando alô pro pessoal, tá legal? Fica à vontade, Nil, fica à vontade, até legal mesmo, porque a gente dá um clima aí de interação, é sempre bacana, não me incomoda não, em Pena nenhum que, momento. tipo, desculpa, pena que você tá nesse, né, eu tô como, assim, vendo as pessoas que estão mandando, porque estão mandando no meu, né, eu ainda não descobri como mandar para a pessoa que também está fazendo para poder, mas tranquilo, vamos mandar assim e prossiga aí, Praxedes, por favor. Bacana. Só para você ter ideia aí, né, eu tô na hora que você está colocando aqui a mensagem das pessoas, está aparecendo para mim aqui também, está conseguindo ver. Ah, que legal, legal. Tá, então agora tô mais inteirado. Estamos sincronizando. Devagar a gente vai aprender. Lógico, vamos aprendendo, vai lá. Então, aí, esse projeto todo de educação, ele tem muito a ver com minhas atuações que eu tenho, né, que o Nil já mencionou em alguns projetos e no próprio andamento da minha empresa, dos meus negócios em relação à educação e música de modo geral. A gente está sempre apontando para uma questão de alguma maneira, poder causar algum tipo de impacto que vá gerar uma melhoria para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. O Nil me convidou para a gente bater um papo, né? E uma das coisas é utilizar da minha formação, da minha área de pesquisa, que é filosofia, para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse momento específico, né? Como é que a gente está vivendo, como é que a gente está passando. Eu vou lançar um olhar sobre isso, e esse olhar é, na verdade, um olhar de um prisma que é o meu, né? Obviamente, ele não se encerra, né? Ele é, na verdade, diante de muitos outros. É importante dizer que esse aspecto de um olhar carregado, inspirado pela questão da filosofia, nesse ponto específico que a gente vai tratar aqui, ele parte de um ponto da filosofia que a gente costuma chamar de existencialismo, né? Uma filosofia que fala a respeito do sujeito que vive e que se coloca na vida e se propõe a viver, e de um humanismo também que faz parte desse contexto. Então, lançar esse olhar, um olhar filosófico acerca desse momento, mas para uma filosofia, não daquela filosofia estereotipada daquele filósofo que sempre fica sentado na montanha, pensando, só pensando. Não. E já falar aqui de uma filosofia que desce para o chão da vida, uma filosofia que vai sentir na pele tudo que a gente está sentindo agora. Então, é nesse contexto filosófico mais pragmático e existencialista que a gente vai tratar, e eu vou lançar esse olhar para que a gente possa depois continuar o bate-papo. Então, só para esclarecer um pouco mais, essa janela, né, essa moldura da onde eu lanço esse olhar existencialista e humanista, passa por alguns autores, e eu não vou ficar aqui me detendo à questão dos autores, mas é legal mencioná-los, porque às vezes você encontra pessoas falando, e uma narrativa bacana, uma retórica legal, fala, e não dá o crédito. É óbvio que todo mundo, quando está falando, está se colocando de alguma maneira, isso está dentro de uma esteira histórica, uma esteira de possibilidades que a gente vai herdando, e ninguém inventa a roda. Então, essa proposta, esse bate-papo que a gente tem agora, também é importante que vocês saibam, do ponto de vista da minha área de pesquisa, que ela parte do momento histórico que ali começa, né, tido aí como o pai do existencialismo, um autor dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que é um dinamarquês, que lá no século XIX, ele dá esse primeiro, vamos dizer assim, esse primeiro ensaio para um pensamento voltado à nossa forma de conduzir a nossa vida, né? Ele
a partir dele também, que está dentro dessa moldura do que a gente vai falar. A gente tem aí também no século XIX Nietzsche, que vai também permear um pouquinho essas questões existencialistas, voltado, e depois a gente já parte para o século, nesse bate-papo que a gente vai falar, a gente já vai também trazer dentro das palavras um pouquinho de Sartre, e aí já no contemporâneo, já virando aí do século XX para o século XXI, a gente traz o Bauman, né, o Zygmunt Bauman, que é um filósofo contemporâneo, e um cara que fala aí da modernidade líquida, de todo o processo mais próximo de nós. Só para vocês terem uma ideia, o Bauman era um polonês que faleceu agora, em 2017, em dezembro de 2017. Então, é um cara que está muito colado. A minha função e o meu papel dentro dos ambientes de educação e dentro das minhas atividades outras é, na verdade, me comportar com um tipo de filosofia que está no chão da vida, mas que ela está exatamente embasada em questões que são de pesquisa, não é um achismo, né? É um olhar mesmo voltado para uma área que está pautada em algumas coisas. E, claro, eu vou dialogar, inclusive, também com outros autores, Heidegger e outros da história que vão trazer essa questão do existencialismo, que é essa postura que a gente vai falar um pouco mais, vocês vão estar entendendo, né, porque é muito, muito tranquilo também, a gente não vai entrar aqui em questões muito aprofundadas, mas a ideia é a gente ver como é que perceber isso por esse olhar, por essa janela da filosofia existencialista, qual é o nosso comportamento agora, como é que a gente está se virando nesse momento inédito que a humanidade vem vivendo. Então, a gente pegar do último filósofo aí, que é o Bauman, que vai falar sobre a modernidade líquida, o que é essa questão da modernidade líquida? Simplesmente é a questão seguinte, um mundo globalizado, totalmente conectado, cada vez mais conectado, que tem esse trânsito com fluidez total das coisas e uma questão relativa, mas que dá às pessoas a sensação de que as coisas não duram muito e que as coisas estão muito soltas. O Bauman vai tratar isso aí, fica aí a dica de uma leitura. Modernidade Líquida é uma obra, talvez, que abre aí um caminho de possibilidades para o pensamento mais contemporâneo, e o Bauman vai falando isso. E o que acontece com a gente? Né? Eu vou trazer esse bate-papo para 3 aspectos. Né? O primeiro aspecto é o seguinte, ó, dentro desse conceito de modernidade, de fluidez, de todo mundo transitando, o que acontece com a gente já agora no início do nosso ano? Há um travamento geral, né? Então toda essa mobilidade, essa coisa vai embora, vai para o espaço em virtude de um vírus, né? Que já é pela ciência muito, muito esperado até, né, que isso pudesse ocorrer, mas a sociedade, de modo geral, achando que o mundo está correndo, né, tranquilo, com o controlinho na mão, fazendo o que quer, de repente é surpreendida, né, por um decréscimo de fluidez. Então vai todo mundo para casa, que é o que aconteceu. Então a gente perde a mobilidade, e quando a gente perde a mobilidade, o que acontece com todos nós? Uma das questões, por esse ponto de vista que eu estou abordando, é o seguinte: o primeiro momento, um distanciamento, né, um isolamento, né, um afastamento, mas que esse afastamento de corpos das pessoas, eles não, de certa forma, criam um distanciamento social. Porque da mesma forma que a conexão, a fluidez é um pouco diminuída, ela ainda permanece na tecnologia, que é o que a gente está fazendo agora. Então, há por parte nossa um isolamento, né, um apertamento dos ambientes, mas ainda com a possibilidade de conexão e de interação social. Então, a tecnologia, pela primeira vez, talvez tenha nos dado de presente com mais ênfase, né, essa possibilidade de a gente estar fazendo o que a gente está fazendo agora. E isso é, de fato, uma fonte positiva, um olhar positivo da tecnologia em nossa vida neste momento. Tá. Mil, eu estou falando... Só deixa eu... Não, beleza, não. Tá legal. Só para a gente tomar uma água, só para eu mandar e aí você volta nesse momento que a gente, né, tá tentando fazer, que de certa forma, sair daquele contexto de poder ver, principalmente nós, né, brasileiros, que temos o costume de abraçar, beijar, enfim, né, temos essa falta, né, de estar com as pessoas, de estar com a família, com os amigos, enfim. E aí a gente tenta lançar dessa forma, dessa ferramenta que a gente está tentando fazer agora. E por tentar fazer agora, né, deixa eu dar mais uns recados aí do pessoal, ó. A Ana Lúcia Monteiro, não sei se ela está aí ainda, né, mas é isso mesmo, lá de Osasco, tá nos acompanhando aí, bacana.
Boa noite, Ana Maria. Ana Maria, manda um abraço pro pai, hein? O pai também, tá? O pai é também aluno aí. Cidinha deve estar em São Paulo. E tem a Rita, um grande abraço aí, tá? E obrigado mais uma vez de todos vocês estarem aí com a gente. Vai mandando um oi, vai mandando alguma coisa que a gente dá uma interrompida aí no Praxedes e a gente vai conversando aí. Mas, por favor, Praxedes, volte aí na colocação, nesse momento que a gente está aí passando para a gente continuar esse bate-papo. Vai lá. Legal. Então, Nil, fica à vontade, viu? Pode interromper com todo momento aí, a gente vai falando todo mundo ao mesmo tempo agora. Mas, enfim, daquilo que a gente estava falando sobre as questões de uma diminuição dos espaços, da necessidade que a gente tenha que se isolar um pouco, isso não fere totalmente a questão de isolamento social. Existe ainda uma questão de interação social, e que a gente está falando que a tecnologia de forma positiva, está nos dando essa possibilidade, mas, mesmo assim, existe um aspecto que é bacana para que a gente possa notar, e acho que todos estão notando, que é o seguinte, essa diminuição dos espaços, esse isolamento parcial, traz para nós um modelo de encontro que a gente não está muito acostumado a fazer, e sempre a gente coloca desculpas para isso e tal, que é o encontro conosco mesmo, né? É o encontro com você. Então, quando você tem uma possibilidade de tempo diferenciada, que quando se quebra essa questão da rotina, você também é obrigado, de uma certa forma, a fazer um encontro consigo mesmo, né? E esse encontro, apesar dessa ego trip aí chamada, num processo muitas vezes romantizado, né? Você vê muito, né, livros e receitas de encontro consigo mesmo, da questão do você estar pleno, de você encontrar felicidade e tal. Do ponto de vista existencial, esse encontro com você mesmo, o encontro com a gente, ele não é assim tão romântico, muito pelo contrário, ele é dolorido. Você, em algum momento, e esse momento específico nos dá essa oportunidade de bandeja para a gente se encontrar, né? E esse encontro, por não ser um encontro tão romantizado como é por aí falado, ele necessita de um exercício maior, né? De um tempo, de olhar para dentro, e esse olhar para dentro, às vezes, vai revelar coisas que a gente, puxa vida, não queria, então vai acontecer, ele falou, caramba, agora que eu estou aqui fora do meu escritório, fora do meu trabalho, caramba, estou sentindo muita falta do meu ambiente, não estou sentindo falta de nada, eu não queria estar lá mesmo, que bom que eu estou aqui. Então, esse conflito interno, essa questão desse encontro, ele é um encontro mais radical, né? A proposta é de aprofundamento desse encontro. Eu acho que aqueles que estiverem dispostos a esse enfrentamento vão fazer desse momento um momento mais um momento de futuro, não para o futuro de toda, nada. No primeiro momento é do seu próprio futuro, do seu próprio olhar para você mesmo, que vai gerar essa crítica. Então, é importante isso, porque eu vejo, vocês também, de um modo geral, têm visto muito, né, e a gente às vezes acaba procurando, não é muito o meu caso, mas enfim, as pessoas tendem a procurar ferramentas fáceis para se livrar, às vezes, do encontro com você mesmo. Né? Então fica todo mundo, se você quiser ficar em live, né, você tem live das 24 horas de live. Então, quem quiser ficar se sentindo, vai ficar em live até acabar esse negócio e não se propôs, de repente, esse encontro. Então, eu acho que aquela frase lá no Templo de Delfos, na Grécia, lá, conhece a ti mesmo, que é acreditada a Sócrates, não tem muita certeza a respeito disso. Sócrates, que é um filósofo lá de 400 anos antes de Cristo, ele vai cunhar, ou ele ou qualquer um colocou essa frase do conhece a ti mesmo. E não me parece uma coisa simples, e não é mesmo, né? Do ponto de vista existencial, conhecer a si mesmo é uma questão relacionada muito ao processo de amar e de dor, né? Então tem um caminho que não é fácil de você trilhar. Então esse é o primeiro ponto, né? Um primeiro aspecto que é bacana, né? De você poder, a partir dessa possibilidade de encontro consigo mesmo, criar essas revelações que estão aí em você, né? Criar essa possibilidade de se perceber, inclusive nas suas verdades,
aquelas verdades mais cristalizadas, né? Aquelas que você tinha como certo que aconteceu, que deixava de acontecer, mas que isso tudo, de uma hora para outra, meio que acaba se ruindo e fazendo com que você estabeleça uma relação com você mesmo diferente. Então, esse é o primeiro... Não, legal. E também, assim, nós, né, de forma geral, as pessoas estão... isso eu vejo na parte como profissional na área de atividade física, eu vejo o seguinte: as pessoas estão uma receita mágica, né, um toque de, assim, um clique no botão, pronto. Eu estou pronto pelo aquilo que eu preciso, né? Então, isso é importante, né? Algumas coisas fazendo. Para continuar, deixa eu também mandar um abraço para algumas pessoas aqui, ó. Meu amigo diretamente da Nova Zelândia, a Eric, meu amigo Eric, tá lá. Eric, tá o convite aí também para você dar um retrato aí da New Zealand para gente, a hora que você quiser. Te chamo lá no privado para a gente bater um papo. A Thaís Helena falou: tá bronzeado, professor, sabe o que é? Cortando grama, fazendo atividade física no sol. Vamos lá, vamos ver quando você voltar aí também, vamos fazer atividade física, tá legal? Maria da Conceição, um grande beijo também, tá? Obrigado pela presença, e vamos lá para Chedes, então, que você estava comentando mesmo, e eu acabei colocando, essa questão que as pessoas realmente nesse momento, não só nesse momento, mas anteriormente, têm essa tendência, né, do prático, do agora, porque hoje você tem, sei lá, o iFood, você pede e vem na porta da sua casa. Então, as pessoas, e no momento onde as pessoas precisam realmente conviver em casa, né, conviver com a família, coisa que a gente vai ser redescobrindo, né? Porque você tinha suas atribuições, todo mundo tinha as atribuições, e não tinha esse momento, né? Eu falo comigo mesmo, né? Assim, como educador físico, professor de educação física, mas também como professor, alfabetizado. Minha filha tem 5 anos, né? E com tudo isso parado, a gente tentando, de alguma forma, tentando fazer com isso. Acredito assim, é bom sempre pensar no lado positivo, que a gente vai sair muito mais desenvolvido dessa situação, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho vendo, né? E aí, por favor, Praxedes, vamos lá. Não sei o seu tempo, mas aí nós estamos já há 30 minutos batendo um papo, vê aí, e a hora que você quiser, fique à vontade, pode continuar. Obrigado mais uma vez, tá? Vamos lá. Então, Nil, aí a gente passando aquele primeiro aspecto, então, nesse momento, é o encontro com você mesmo, meio que forçado, né? Quando você detém um tempo de reflexão, geralmente as pessoas falam, não paro para pensar, e vai seguindo a vida no automático e tal, quase que, vamos fazendo, e, né, meio que num aspecto assim, que o destino que está conduzindo a minha vida e tal. Quando você percebe que o destino, seja lá o que é que você chama aí de caminho, ele de alguma maneira, muda o curso disso, né? É o que a gente está vivendo agora, e dando nesse momento ainda o tempo para que você pense acerca de você. Então, o primeiro aspecto, eu acho que de enfrentamento, que eu acho legal como propósito, é aproveitar esse tempo para isso, para fazer esse encontro com você inadiável. Eu acho que esse é um caminho para que a gente possa gerar qualquer tipo de transformação. E aí sim trazer com uma forma bem rígida e vamos dizer assim, aprofundada, esse encontro, fazer florescer algumas coisas aí. Outra questão dessa diminuição dos espaços é o seguinte, é o você com o outro, né? Então, não tem como, né? Então, as pessoas, às vezes, a gente encontra famílias que passam o dia inteiro fora, né? E elas se relacionam muito pouco tempo no espaço e já todo mundo dorme, cada um comendo alguma coisa no seu horário e tal, e vai meio que vivendo a vida sem muito se perceber. Essa diminuição, né, para uma grande maioria, nós somos aí em torno de mais de 2 bilhões de habitantes no mundo, estão vivendo a situação que a gente está vivendo, está propondo também para essas pessoas, assim como nós, uma lente de aumento, né, direcionada para as pessoas mais próximas,
né? Sejam elas os nossos esposos, nossos filhos, e aí você comentou a respeito da educação da sua filha, tem que haver uma interação meio que emergencial de um processo que fala, caramba, minha filha está falando alguma coisa que eu nunca ensinei, ela está me questionando a respeito disso, a minha esposa está me chamando de uma coisa que eu nunca achei que eu era, então aquela relação de feedbacks, esse estreitamento das relações, e geralmente principalmente sendo forçada, que é o que a gente está vivendo agora, é um período de imposição dessa restrição, o que acontece? A lente de aumento é enorme, então, às vezes, você começa a ver coisas que você não via em você mesmo, mas também no seu redor. O cachorro do vizinho, que você nem notava que latia tanto, começa a te perturbar, o carro do vizinho, quando ele liga, se é que liga, ou o brinquedo, sei lá, seja o que for, essa aproximação, essa diminuição dos espaços nos causa um certo desconforto também, que pode ser revertido numa situação positiva, se você se lançar a isso no propósito de falar assim, olha, vem cá, eu também não sou a pessoa mais agradável do mundo, o do meu lado também não é, e a vida é assim, pô, que bacana que eu estou tendo essa oportunidade, de repente, conseguir promover algum tipo de diálogo, mesmo que seja com você na primeira instância, e que os frutos venham a ser colhidos lá à frente. Então, a gente tem aí vários dados mostrando que essas relações, inclusive relações de violência, né? Então, a taxa de violência à mulher, nesse sentido, aumentou muito, uma coisa que a gente acredita ser... poderia passar ao largo disso, mas não é uma realidade. Então, isso, na verdade, demonstra, ilustra como essas relações aproximadas em ambientes mais restritos, eles vão causar esse tipo de choque. Agora, se nós somos afetados por isso, inclusive por aqueles que não estão perto, né? Mesmo virtualmente, numa situação polarizada que a gente vive, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, há uma tendência de polarização, a gente também está criando conflitos, inclusive virtuais. Então, pessoas que você, inclusive, via com mais frequência presencialmente, quando foi só para o lado do isolamento virtual, hoje você começa a pensar, cara, quando voltar, isso não vou querer nem ver mais aquela pessoa. Então, veja só o movimento das relações, esse contexto, essa malha das nossas relações, como elas estão sendo mexidas, né? Então, esse mexer das coisas não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente deve descartar, mas eu acredito que sim, dentro desse despertar de uma crítica melhor para essa questão, vai exigir um esforço, né? E é esse esforço que eu tenho feito, é o esforço que eu tenho de alguma maneira compartilhado, esse segundo aspecto acho que é importante. Tá, deixa só mais alguns alôs aí, ó. A Fátima Almeida falou, tamo junto, estamos aí. A Ana Maria Beleza colocou aqui pra gente, ó, também é uma angústia de ter que pensar na possibilidade da própria finitude. Sim. Também é uma questão aí que tá. Mas pode prosseguir aí para Chades, por favor. Então, tá bom. Aí, Nil, então, dentro desse aspecto, né, do aspecto do encontro consigo mesmo, do aspecto dessa lente de aumento no nosso entorno, das coisas, de tudo que nos perturba, porque aquilo não é configurado dessa maneira, entra essa questão de um sinal que, do meu ponto de vista, muito prático, a filosofia oferece para a gente, assim como outras ciências também, né? A filosofia não necessariamente seja uma ciência do ponto de vista positivista, mais empírico e tal, mas ela causa essa reflexão no sentido da percepção da nossa convivência e do nosso ser, desse ser que está lançado a uma vida, que é exatamente isso que a nossa amiga falou, uma vida que é pautada numa angústia de ter que decidir. Agora, o bacana disso tudo, né, desse processo de escolha, no meu entender, é que no processo existencialista e humanista, essa questão da angústia que está dentro de uma espécie de vazio que se coloca dentro de nós, e fala, caramba, e agora? O que eu faço? Como é que eu reajo ao cachorro do vizinho? Como é que eu me comporto comigo mesmo? Como é que se dá isso? Esse processo, ele no meu entender, ele é de fato uma oportunidade, né, de transformar toda essa angústia, porque a angústia, como ela é inerente ao nosso processo, né, a gente pode chamar de angústia, o Kierkegaard mesmo trabalha isso como desespero, né, o Sartre vai chamar do nada, né, o que é esse nada? Então, essa possibilidade desse encontro com a gente mais aprofundado, onde você percebe um vácuo,
de possibilidade de ação, de alguma coisa inédita, esse é o momento importante, porque é daí que nasce a criatividade, é daí que nasce, de fato, uma nova pessoa, uma nova perspectiva. Então, o sentido de você manter uma certa angústia, que é natural, manter uma certa ansiedade, manter um certo olhar de desespero, desde que não seja numa medida disfuncional, isso está dentro do jogo. E é bacana que seja assim, porque na hora que você consegue encontrar com esse espaço vazio dentro de você mesmo, é aí que nasce o cara novo, é aí que nasce a criatividade, é daí que saem os frutos. Tá. E pegando um gancho nisso daí, você acha que nesse conceito, né, nisso que você está dizendo, encaixa e aí acho que você poderia colocar, eu não sei se está na ordem, mas enfim, eu vou mandando aqui, o Empreenda a Vida Ampla. Você acha que nesse contexto, Sim. Nesse contexto entra, e daí, assim, antes de eu também mandar ver alguma coisa, alguns recados aqui, e se você puder dar uma explanada aí, para também a gente não se prolongar, né, até por conta de horário e tudo mais. Beleza. Eu tenho mais um... Tranquilo. Sim. Só deixa eu falar, o Vande mandou aqui, ó, o Vande, a gente está em casa, parece que o tempo não passa. Isso é uma das coisas que você veio falando aí, da questão do eu, né, de estar consigo mesmo, de refletir. De certa forma, e aí você, por favor, fique com o seu posicionamento e nos ajude nisso daí, mas eu acho assim, essa questão, principalmente, aí eu levo para o lado do pessoal, do lado das pessoas que são os idosos, né, que são, assim, os que estão, né, por conta de toda a questão fisiológica e estão mais suscetíveis a complicações, né, isso não quer dizer que todo mundo está, né, e a gente vê os relatos de várias coisas acontecendo, mas eu acho que pelo fato, hoje, dos idosos, né, e é o grupo do qual eu desenvolvo o trabalho, é o grupo que a gente tem estamos juntos por mais tempo e conversamos sempre com eles, e na verdade a ideia também é trazer isso. Eu acho que por conta disso, isso está sendo, isso que o Vande retratou aqui para a gente, né, de não passar, de ter essa angústia do momento que fazia tudo, né. Então, o que você pode colocar a respeito disso, e daí se você também já quiser seguir na questão do Empreenda a Vida Ampla, fique à vontade, tá bom, Praxedes? Vamos lá. Então, Nil, já meio que no caminho aí de fazer esse fechamento aí, então, né, o terceiro aspecto é exatamente isso. Então, só para a gente recapitular, o encontro com você mesmo, o encontro com os outros aumentados, né, e pela restrição, e tudo isso vai gerar exatamente o que a gente está falando agora, essa angústia, né, e a nossa amiga falou a respeito da morte, né, a morte também é esse vazio, né, que nos causa um temor, porque caramba, acabou, se existe um aspecto determinado, é isso, e esse vazio que se dará, vai acontecer em algum momento, e é uma coisa que a gente pode de alguma maneira, tornar isso mais legal. Enfim, desse aspecto da angústia, do desespero, como alguns autores tratam aí também, a ideia é o seguinte, o que sobra disso, né? Sobra a nossa liberdade, né? Então, a liberdade de escolha, né, talvez o grande triunfo da humanidade é exatamente se sentir com potência, muita potência de vida para poder fazer a escolha. Agora, fazer escolha é complicadíssimo, né? As pessoas preferem não escolher muito, né? Então, as pessoas, na verdade, meio que levam a vida, meio que, o que você acha, o que vai, quando eu vou, e meio que você meio que se esconde das escolhas. Mas, se você entender que trazer essa questão do protagonismo, da sua existência mesmo, e sabendo que existir não é um processo fácil, que não tem receita, que é complicado, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque nos dá a possibilidade de fato, contemplar a vida e, de repente, pensar em algum legado que a gente possa deixar aqui para esse período de vazio, pelo menos existencial, que a morte nos trará. Agora,
A questão do tempo, que eu vi que eu acho que uma pessoa também falou do tempo, o tempo não passa. A questão do tempo, nesse momento de angústia, o tempo que também está relacionado a um desconforto, para algumas pessoas chega até a doer, né? Em quadros assim, muito mais avançados de reflexão, pessoas que têm depressão, por exemplo, sentem dores, né? Nesse processo de uma vida que se arrasta, que não passa. E o que a gente entende com isso? Esse tempo que a gente está se referindo não é o tempo cronológico das coisas, das horas que estão passando. É um tempo que tem intensidade, é um tempo humano, né? E um tempo que é isso que eu falei, chega até às vezes doer, né? E se ele de repente não passa, né? Pô, é porque de repente a gente está querendo achar utilidade para o tempo, né? E o tempo existencial ele está descolado da utilidade. Então, quando às vezes você perde a rotina, né? Você perde, que fala, amanhã eu tenho que levantar para lá e para cá, para lá, e aí minha vida termina no reloginho. Às 10 horas da noite eu escovo meu dente e vou para a cama. Quando você perde essa utilidade, essa coisa que já é, na verdade, encaminhada dentro dessa esteira onde nós somos colocados da vida, quando você perde isso, fica só o tempo da existência. E o tempo da existência, primeiro, no meu entender, né, ele pode ser ocupado por algumas coisas que são poucas, mas podem ser ocupados. Porque, na verdade, não é a questão de ocupação utilitária, mas é a ocupação do estar vivendo. Então, no meu caso, por exemplo, eu me dedico à música, eu contemplo a natureza, que está aí todo o tempo. Né? Então, todos os nossos problemas e todas as nossas maravilhas, elas já estavam aí, todas dadas. Na verdade, o que esse momento agora, né, encerrando, está nos propondo é o seguinte, olha, vem cá, tudo já estava aí. O mundo já também não era tão legal. Né? Então, a pergunta que se faz nesse contexto todo, e a gente vem ouvindo com uma recorrência, o mundo, a humanidade não vai sair igual dessa. Olha, fatalmente, né? Existe um dado histórico que a gente não vai sair, mas daí para a gente gerar uma transformação social, nós estamos um pouco distante. Né? Há necessidade, no meu entender, de um debruçar sobre essa questão de transformação, que implica, de fato, uma transformação de um mundo melhor, e aí entra a questão do Empreenda a Vida Ampla, que é a proposta de um despertar crítico, ou seja, doloroso, né, acerca de, olha, como é que está esse mundo, e eu, como agente desse mundo, vivendo nesse mundo, tenho a responsabilidade de exercer a minha liberdade, de falar, viu, vem cá, por essa estrada não está legal, né? Pela outra que eu quero ir. Então, achar o vazio para depois que esse vazio seja preenchido de um espaço e tempo existencial com, de fato, um propósito que a gente possa imaginar bacana para nós mesmos e para aquelas pessoas que estão ao nosso entorno. Então, acredito que é isso, né? Citando um pouco mais aí, o Aristóteles vai dizer no seu livro lá, a Nicômaco, que é o Ética Nicômaco, que é um livro que ele dedica ao filho dele, né? Ele vai dizer que a virtude do viver e tal, ele se dá na polis, né? Ele se dá na vida ali no contato com os outros. O que eu espero é que, na verdade, a gente possa, em algum momento, já estou me encerrando aqui, mas estou aberto aí algum tempo mais para questionamento, mas dizer que eu agradeço, espero encontrá-los, né, todos aí que fizeram parte desse bate-papo, que vocês reflitam, aproveitem o tempo, e que eu estou à disposição aqui no Instagram, né, ali, @praxedeslela, quem quiser ela dar um seguir lá, mandar mensagem individual, pode mandar, eu estou à disposição. Então é isso, Nil, acho que a gente está aí com a faca e o queijo na mão, para que a gente possa se angustiar e depois da angústia preencher o nosso vazio aí com coisa interessante que acho que todo mundo tem. Primeiro, assim, queria mais uma vez, né, sempre agradecer aí a você, a realmente passar um pouco do conhecimento, né, das coisas que você disse, né. Deixa eu só dar mais um recadinho aqui, ó, da Iva, muito legal, muita coisa que eu não sabia, parabéns pelas explicações, muito bom. Meu professor, né? Boa, Iva. Legal. Não, obrigado. Mas assim, e pensando um pouco de tudo que a gente já bateu conversamos juntos aí, e estamos também assim, de certa forma, acompanhando, assim, quando dá, a roda do aprendizado e tudo mais, e todas as coisas que a gente conversou, de alguns encontros que nós tivemos aí, e a questão da vida ampla, foi uma das coisas também que eu pensei, e aí eu até deixo aberto para as pessoas, que foi isso. Eu falei, poxa, estou aqui, né, em casa, tem essa questão, e eu
assim, sempre gostei, gosto de tecnologia, acho bacana. E assim, o que acontece? Eu pensei, o que eu posso, nesse momento, aprender e poder estar, de certa forma, empreendendo, né? Colocando para as pessoas ter esse conhecimento de tantos livros aí que leu, coisas que a gente não ouviu falar. Então, assim, o que eu ia pedir para você primeiro, nos vídeos lá, quando vai tá salvo no Facebook e tal, se você puder citar alguns autores para de repente o pessoal puder estar colocando lá, né? Porque o grupo, na verdade, a maioria das pessoas é mais destinada aos grupos do Facebook, né? Por isso que a gente está aqui no Facebook fazendo essa questão das transmissões, enfim, aí se você puder estar disponibilizando vai ser bacana. E aí eu pensei, né, pô, a gente conhece tanto, nós temos tantos, graças a Deus, a gente tem tantos amigos, né, tantas pessoas que podem vir contribuir, seja do ponto de vista filosófico, seja do ponto de vista de atividade física, que é uma das coisas aí que, de repente, a gente vê, apesar de a gente estar nesse tempo total, né, disponível, né, de certa forma, mas eu acho que o que eu estou tentando colocar aqui em casa, com algumas rotinas, né? Apesar de a gente sempre gostei de acordar cedo, sempre gostei dessa coisa referente até tem um early bird, que tem o ditado em inglês lá, que acordar cedo, eu nunca fui muito de ficar até tarde, então não tem essa coisa boêmia. Eu acho que contemplar de manhã, ter uma boa alimentação, enfim, acho que isso ajuda nesse processo de perder o tempo, né? De repente, de certa forma. Então, acho que isso é muito importante. Então, assim, para finalizar, o pessoal está falando só a Regiane, obrigado aí de estar junto aí, a Gingiane, esposa do Praxedes, bacana, Carol, manda um abraço para Carol, o pessoal gostou do bate-papo aí, a Solange falou que valeu, deixa eu ver, vou colocar aqui, aí o pessoal lê. Nil, valeu muito a pena convidar esse seu amigo, sempre é muito bom ver a situação por outro olhar, com certeza é isso que a gente vai estar aí, né, tentando fazer em outras oportunidades. Também, alguns amigos aí, fiquem, como eu já falei, fiquem à vontade, né, para estar trazendo. Obrigado pela oportunidade, Ana Beleza. Ana Beleza, eu que agradeço. Ana Beleza foi uma das pessoas também que eu liguei, a segunda pessoa que eu também bati um papo, ainda a gente estava nas ferramentas, aprendendo. Então, assim, o que eu tenho a dizer? Quer dizer que muito legal, muito bacana, muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo aí, por esse tempo, peraí que eu... Aí, ó, parabéns pela iniciativa dessa live, muito bom, agradeço aí para Chedes agradecendo pelas explicações e querem bis aí, ó, querem bis. Aí é difícil, o homem não é assim também, calma, vamos, mas fica tranquilo, pessoal, que eu acho que é bom ter essa questão que a Solange colocou, e acho que ter várias pessoas de diversas áreas, é esse o meu, na verdade vai ser aí, de repente, semanal, não sei, eu estou pensando, mas acredito que nas quintas-feiras, eu já fiz duas ou três assim, esse bate-papo, e chamar mais alguma pessoa para bater um papo com a gente, para conversar, para bater um papo. Encerrando, eu gostaria de, primeiro, para chat, você vai fazer assim, ó, você olha para sua câmera, dá um print para depois a gente colocar no Facebook, né? Tem que fazer também a nossa, deixa eu ver se ficou legal, olha lá, espera aí, segura que vai, hein? Calma, só um minutinho, a gente já encerra. E aí também pode curtir lá. Ficou bacana. Eu abri a boca, mas pera, vamos tentar mais uma aí para não abrir a boca, hein? É que fazer as duas coisas. Homem não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Acho que agora ficou melhor, hein? Mas tá ótimo. Para Shed, para algumas considerações finais para a gente encerrar aí, por favor, fique à vontade
E obrigado mais uma vez. Nil, eu que agradeço, né? Obrigado você, estou sempre à disposição, né? Queria agradecer também todo mundo que participou, interagiu, que a gente possa, de repente, fazer outros e que as pessoas, de alguma maneira, compartilhem para que a gente tenha, quanto mais gente falando sobre nós mesmos e sobre as coisas que a gente pretende fazer das nossas vidas, é sempre bom. Para encerrar, né, a gente fica com a ideia de cura, né? Que tem essa procura, né, por uma cura. E o que é a cura, né? A cura é um depurar, né, das coisas. Então, a gente pega um queijo, por exemplo, né, o queijo está curando. O que é que o queijo está fazendo ali? Na verdade, está ficando melhor, né? Ele está depurando na sua essência, ele está buscando ali o seu melhor ponto. Eu acho que a cura de tudo que a gente está precisando nesse momento, além do vírus danado que está nos pegando, é a cura de nós também, né? A cura da busca desse ponto da nossa maior força, vamos dizer assim. Então é isso. Desejo a todos aí uma boa semana e a gente vai se falando aí. Tem até uma aqui, ó, nossa convidada especial, Lorena. Fala, Lorena. Aqui, legal. Mais uma vez, obrigado, valeu pelo bate-papo. Foram 50 minutos de bate-papo aí, tá bom? Uma boa noite para todos vocês. Para Praxedes, mais uma vez, valeu, hein? Um grande abraço. Até mais, pessoal. Acabou.